Beleza, galera? Vamos aí então saber como se utiliza o Prism, tá? O GraphPad Prism. Primeira coisa, então, vamos clicar aqui no blog Bioestatística. Depois eu vou estar adicionando aqui também esse videozinho, tá? Mas por enquanto está lá instalação do programa. Clique aqui. Vamos abrir. Clique no link, dá uma lida aqui, ó, você vai baixar o programa, clicar no ícone do programa com o botão da direita, clicar em propriedades, ver a parte de compatibilidade e depois você vai clicar para colocar, depende do seu computador, lógico, tá? Mas no meu caso aqui no Windows 10, como esse é um programa um pouquinho antigo, ele roda bem no Windows XP, tá? E aí depois é só colocar, fazer o processo de instalação, apertar Next, Next, Next e depois você clicar lá no Serial Number para que você coloque, tá? E aí, vamos lá. Vou aqui clicar no linkzinho para poder baixar o programa. Você vai fazer isso na sua casa para que você treine. Clica aqui em fazer o download. Você vai colocar aí na área de trabalho, em qualquer lugar. Pronto, agora ele já baixou, já está lá na sua área de trabalho. Você vai clicar aqui com o botão da direita, vem em Propriedades, Compatibilidade. Ele possivelmente vai estar desclicado, tá? Mas aí você clica nele, você seleciona o Windows XP e dá OK. Vem agora com o botão da direita, Executar como administrador. Vai mostrar uma mensagem, isso aqui por conta do Windows 10, mas deve aparecer outro tipo de mensagem. Tá? Então clica lá, ele vai iniciar aqui o setup de instalação. Só clicar em Next, Next. Pronto, ele abriu. Você vem aqui no blog, onde está escrito lá o número do serial. Aqui copia, volta no programa, apaga esse inicialzinho. Clicou aqui, aí você pode botar o seu nome. Eu vou botar o meu aqui, Fredson. Clica aqui embaixo também, Fredson. Tá? Tem que ser, se eu não me engano, mais de 5 caracteres. Tá? Então você pode botar qualquer coisa e clica em para concordar, agree, e já iniciou o programa. Tá? Aí a partir de agora você pode estar utilizando ele para as diversas atividades aí para a gente treinar. Eu vou abrir um documento aqui do Word que vai mostrar como é que um exemplo do que vai ser o teste, tá? E como é que a gente vai fazer esse treinamento aí. Bem, abri aí meu documento do Word, exemplo do teste. Vem cá, ele vai ter uma tabelinha, tá? No dia pode ser outra, mas vai seguir o mesmo padrão. Os dados abaixo resultaram de uma pesquisa em que foi observado em uma amostra de 5 indivíduos. Tá? São representados na tabela abaixo o número de erros que estes cometiam para realizar determinada tarefa e o número de horas de sono. Tá? Tem aqui o número de erros cometidos e números de horas de sono. Olhando aqui, você vê que o indivíduo comete mais erros, dependendo da atividade, de acordo com que ele tem um menor número de horas de sono. Tá? O cara está cansado, erra mais. Está com sono em dia, erra pouco. Tá? Isso aqui aumentou o X, diminuiu o Y. Então você já está sabendo que é uma correlação negativa. No dia eu posso estar colocando uma correlação positiva. Vou pedir lá para fazer média, desvio padrão, coeficiente de variação do número de erros, nessa primeira coluna, e das horas de sono, dessa segunda coluna. Então o que eu vou fazer? Vou clicar no meu GraphPad Prism, ele vai abrir primeiro nessa aba inicial, eu venho aqui um grupo de variáveis e venho na minha coluna de barra. OK. Volto lá, copio e colo a minha sequência, a minha tabelinha. Pronto, número de erros, horas de erro. Vou aqui o meu gráfico, só clicar na amarelinha, número de erros, horas de sono. Posso aqui tirar isso aqui, botei um espaço aqui, botei um espaço aqui. Isso aqui também eu posso tirar, porque um gráfico de barra não me interessa aqui.
Tá. O que me interessa fazer nesse momento? Data, vou lá, ó, média, desvio padrão e coeficiente de variação do número de erros e das horas de sono e verifique se os dados correspondem a uma distribuição normal. Então, vou lá, venho aqui analisar, análise estatística, coluna estatística, ok. Vou marcar o que eu quero. Média, desvio padrão, coeficiente de variação e testar se é uma distribuição gaussiânica, se é uma distribuição normal. Cliquei OK, já deu o meu resultado lá. Média do número de erros 9, média, abri um pouquinho aqui, horas de sono, desvio padrão 2.828, hora de sono 3.347. Tá? Perguntou aqui se passaria num teste de normalidade. Ele já diz aqui que ambos passam no teste de normalidade, portanto, faz aquela curva gaussiânica, ok? Então, as duas perguntas já estão respondidas. Tá? No caso, no dia do teste, vou pedir apenas para que você salve o arquivo. Tá? Não precisa anotar os dados aqui. Verificou se os dados correspondem? Beleza. Agora, calcule a correlação R, faça sua classificação e o índice de influência R quadrado. Vou voltar. Tem que colocar X por Y. Copiei a minha tabelinha. Venho aqui em Novo. Tá? Alguns podem estar mais para cá, mais para lá. Tá? Venho aqui, ó, New, Data, Tabela. Clico X por Y. Primeiro pontozinho aqui, ó, somente pontos. Criei. Colei de volta. Olhei o gráfico. Número de erros. Aumentei o número de erros conforme foi reduzindo as minhas horas de sono. Tá? E o número de erros. Então, posso vir aqui, dar um espaçozinho aqui no título. Horas de sono. Posso botar a minha legenda aqui ou retirar a minha legenda, tanto faz. Depois você pode colorir. Para colorir o gráfico é só vir aqui, mudar e definir o esquema de cores. Tá? Então pode vir aqui preto e branco, pode modificar o esquema de cores. O esquema de cores modifica mais coisas ao mesmo tempo. Tá? Background, definir esquema de cores. Tá? Então você pode mudar um monte de coisa aqui. New, Neon, tá? Ctrl Z para sempre para voltar tudo. Se não voltou, aí você vem aqui mudar, definir sistema de cores, e bota padrão lá, black e white, tá? Tranquilo? Então, estamos aqui numa situação de uma correlação negativa, ele está reduzindo, está caindo aqui, tá? Então, venho lá, dados, venho aqui analisar, análise estatística, correlação, ok, ok. Ele já me deu ali o meu valor do R de Pearson, menos 0,9772. Se olhar aquela tabelinha, é só lembrar de 0 a 0,2, nulo, 0,204, fraco, 0,407 moderado, 0,709 forte, acima de 0,9 perfeitamente. Aí, tanto faz para positivo quanto na negativo. Tá? E aqui o R-square, o R ao quadrado, tá? 0,95. Quando eu multiplico isso por porcentagem, multiplico por 100, ele dá aí 95,49% de influência que a quantidade de erros aumenta conforme a redução do número de horas de sono. Tá? Então, posso vir aqui direto. Eu não coloquei a perguntinha aqui, vou adicionar a pergunta aqui, ó, pergunta 4. Faça regressão linear. E aí eu posso voltar lá, vou ter que alterar aqui 4, 6, 7 perguntinhas. Tá?
Faça lá regressão linear. Como é que eu faço a regressão linear? Só clicar em analisar. Ele já está clicado no primeiro, curvas e regressão. Vem aqui, regressão linear, dou OK, OK, e já está lá a minha regressão linear. Tá ok? Então já teria lá todas essas minhas situações, o gráficozinho pronto, regressão linear e todos os dados lá já feitos lá. Vou voltar para a próxima pergunta lá. Então eu já completei, ó, média, desvio padrão, corresponder se uma distribuição normal ou não, fazer a correlação, o índice de influência e fazer a regressão. Tá? Acabei essa etapa aqui. Um outro exemplo de situação que também vai constar no teste e que normalmente a gente faz atividades, né, com relação à análise estatística, que é fazer um teste T com relação a uma determinada análise. Ó. Após determinado período de tempo, os voluntários da pesquisa se submeteram a 2 tipos de tratamento, um convencional e um experimental. Então o cara estava com nível de erro aqui, foi fazer um tratamento convencional e depois foi fazer um tratamento experimental. Eu quero saber se o tratamento convencional é diferente do padrão e se esse tratamento experimental é melhor ou é pior ou é a mesma coisa que o convencional. Tá? Primeira coisa que eu estou pedindo lá, ó, calcule média, desvio padrão, coeficiente de variação do número de erro do padrão e depois quando submetido aos 2 tratamentos. Então vem aqui, copio a minha tabela e vou agora iniciar um novo projeto. Vem aqui, novo projeto, um grupo de variáveis, x por y, e coloquei aqui. Ctrl V, número de erros padrão, deixa eu só escrever aqui padrão, que ele não aceita o til, tá? Tratamento convencional, tratamento experimental. Olhei o gráfico, dá uma esticadinha no gráfico aqui, ó, só clicar na pontinha e arrasta. Arrasta mais um pouquinho. Pronto, arrasta mais um pouquinho. Só clicar aqui no cantinho aqui, ó, que ele vai ficar pretinho, você consegue arrastar. Esse aqui não precisa, dá um espaçozinho aqui. Esse daqui também não precisa, dar um espacinho aqui. Esse aqui também não precisa, dar um espacinho que ele fica tudo branco. Tá? Então eu tenho lá número de erros. Aqui pode até colocar a legenda aqui, ó. Inserir com o botão da direita. Vou vir aqui, ó. Aqui é mais fácil. Clicou aqui, vem aqui e clica lá por número de erros. Ok? Esse negócio roda. Esse negócio roda aqui também, ó. Horizontal, vertical. Vamos ver se rodou. Isso. Arrasta ele para cá um pouquinho. Né? Eu estou utilizando a setinha. Para cima para baixo. Pega no cantinho aqui, ó. Suspendeu. Aí já dá para dar aquela ajeitada. Pronto, já ficou bonitinho. Tá? Número de erros padrão. Tratamento convencional. Tratamento experimental. Isso aqui, clicou aqui em cima. Você pode modificar. Ele está aqui, ó. Média e SEM, Standard Erro. Você muda para Deviation, Standard Deviation, que é o erro, que é o desvio padrão. Ok, tá? Faz isso nos outros também, só para poder fazer o gráfico certinho. Ok, vem aqui de novo. Ok, tá? Beleza, estou aqui. Erro, fiz um tratamento convencional, reduziu. Fiz um tratamento experimental, parece que reduziu também, mas não reduziu tanto que o convencional. Como é que eu vou fazer com que faça a estatística para que o negócio fique certo? Tá? Para realmente comprovar cientificamente, ver se tem diferença significativa. Então, qual a pergunta? Calcule média, desvio padrão, coeficiente de variação. Então, volto lá, analisar, análise estatística, coluna estatística, ok. Clico naquilo que eu quero, desclico esses outros, média e desvio padrão, coeficiente de variação e testar se é uma distribuição gaussiânica. Ok? Beleza. Tenho lá a minha média e depois eu tenho lá o meu desvio padrão. Pergunto aqui se ele passou no teste de normalidade. Opa, todo mundo passou. Sim, tranquilo. Isso aqui já é uma resposta, tá?
Calcule o teste T entre o padrão e o tratamento convencional. Existe diferença significativa? Bem, agora eu vou fazer apenas entre o padrão e o tratamento convencional. Essa coluna não pode existir no teste T. Ele só faz 2 a 2. Então, clico com o botão da direita e venho aqui, ó, delete. Beleza? Não pode apagar, tem que deletar. Se apagar, ele vai aparecer uma outra situação aqui que não é legal. Eu vim aqui, só selecionar e apagar, ele vai aparecer com esse data aqui, e ele vai acusar erro. Então tem que vir aqui com o botão da direita e vir em delete. Ele tem que voltar aqui para título. Tá? Então esse com esse, eu venho aqui analisar, análise estatística, eu vou realizar um teste T. Aqui ele fala ó, teste T e teste não paramétrico. No caso, como deu sim, que ele passaria numa escolha para um teste paramétrico, porque ele é gaussiânico, eu vou clicar aqui, ó, paramétrico, tá? E vem aqui teste pareado, porque é o mesmo grupo de pessoas antes e depois, tá? De tratamento. Se fossem pessoas diferentes, eu colocaria não pareado. Mas no caso ele é pareado porque são as mesmas pessoas que submeteram ao tratamento. Vem aqui OK. E aí ele vai dar um valor de P. Na aula eu vou explicar como é que se calcula, porque isso tem que ver numa tabela, tá? Mas no programa do computador a gente não utiliza. E aqui a gente vê o grau de significância, um asterisco só. Se tivesse 3 asteriscos, significaria que teria um valor de P menor do que 0,001. Tá? 2 asteriscos, valor de P menor do que 0,01. 1 asterisco, valor de P menor do que 0,05. Tá? Então, isso aí também não precisa decorar, não. Isso aqui já está mostrando que ele já é... Se as médias são diferentes significativamente, P menor do que 0,05. Sim, eles são. Tá? Então, significa que daqui para cá, o tratamento convencional é diferente. Então, ele faz efeito com certeza. Tá? Então, esse seria a nossa resposta para essa pergunta. Calcule o teste T entre o padrão e o tratamento convencional. Existe diferença significativa? Sim. Qual o valor do P? Está lá o resultado. O valor do P é 0,0189. Então, ele é menor do que 0,05, portanto, sim, ele é diferente significativamente. Se eu tivesse que utilizar mais de um tratamento, por exemplo, tratamento, poderia ter 10, 20, 30 tratamentos aqui. Tratamento A, B, C, D, E, F, podia ter um monte. Tá? No caso, ele só tem mais um. Quando eu faço um teste T, eu só faço esse contra esse, ou esse contra esse. Se eu tiver que fazer mais de um, né, tratamentos, eu tenho que utilizar um teste chamado ANOVA, que é análise de variância. Tá? E aí eu posso me utilizar dessa mesmo padrãozinho aqui. Então, venho aqui em Data, ó, New Data, vou fazer uma outra aqui. Tá? Vem aqui, vamos copiar todo mundo junto de novo. Copiar, só para não dar erro, poderia fazer lá dentro mesmo, só modifiquei aqui o meu padrão, que está errado, vem aqui o meu gráfico, está todo mundo apertadinho aqui, eu venho aqui, clico na pontinha, estico para cá, clico na pontinha, estico para cá, apaguei aqui também, aqui eu podia escrever, volta, podia ter escrito aqui já, né? Mas depois vocês viram como é que é só clicar aqui, clicou aqui fora, número de erros, ele vai ficar assim, você clica aqui, clica 2 vezes em cima dele e bota aqui rotação vertical, tá? Clica com a setinha, arrasta ele para o ladinho, tá? E ele já está ali, número de erros, beleza? Qualquer coisa que você queira adicionar, é só clicar aqui para adicionar texto com caixinha, botar uma setinha, tá? Fazer outras caixinhas, enfim. Dá para fazer milhões de coisas aqui, é só ficar futucando para poder aprender. Tem um guiazinho aqui que explica várias coisas, infelizmente está em inglês, mas existem vários manuais na internet aí explicando como é que funciona ele, tá?
Venho aqui agora, meus dados, e eu tenho que analisar esses dados utilizando o ANOVA. Análise estatística, One-Way ANOVA, ok. Lembra que ele era um dado paramétrico, ele era um dado gaussiânico, então eu não posso clicar aqui, tá? Se ele tivesse dado não, eu clicaria aqui. Ele mudaria o nome do teste, em vez de ser ANOVA, passaria a ser Kruskal-Wallis. Tá? Como ele não é, ele seria One-Way ANOVA, tá? One-Way Analysis of Variância. Tá? Então vem aqui, deixa, ele já está clicado. A única coisa diferente que eu vou fazer é um pós-teste, e esse pós-teste eu posso comparar todos os pares de coluna. Tá? Então eu posso comparar todos os pares de coluna, fazer o Bonferroni, fazer o Dunnett, fazer outro tipo de teste. 90% das chances, quando a gente faz algum teste estatístico, vai mandar para alguma revista, vai fazer para monografia, a gente vai usar o teste Tukey, tá? Então, clicou aqui, teste Tukey, ele vai comparar tudo com tudo. Você clicou aqui, OK, e aí ele te mostra aqui, tá? Então, ele diz aqui, análise do resultado. O que acontece? Ele vai falar aqui para você, ó, número de erros padrão versus tratamento convencional. Tem diferença? Tem diferença significativa. Padrão versus tratamento experimental. Tem diferença? Não. P maior do que 0,5 não tem diferença significativa. Então, significa que daqui para cá tem diferença. Daqui para cá não tem diferença. Então, voltei aqui para a minha análise, só clicar em resultados. Tá? Tratamento convencional versus tratamento experimental. Tem diferença? Não, não tem diferença. Cliquei no gráfico. Daqui para cá não tem diferença significativa. Embora pareça que aqui é menor do que aqui, com certeza por conta da variância, do coeficiente de variação, da dispersão dos dados, eu não encontro diferença significativa. Tá? Daqui para cá consigo, daqui para cá não. Então significa que fazer o tratamento A, esse tratamento aqui convencional ou experimental, tem que fazer o tratamento convencional. O experimental pode reduzir? Reduz, mas não tem diferença significativa. Quem vai reduzir significativamente, de fato, é apenas o tratamento convencional. Tá? Então, venho para cá. E essa é a minha última pergunta que você vai ter que fazer. Tá? Calcule lá o ANOVA entre os vários tratamentos e verifique qual possui o melhor resultado. Qual que possui o melhor resultado? Vem aqui no gráficozinho. Tem a melhor, é aquele que tem a diferença significativa. Tá? Nesse caso aqui é o tratamento convencional. O resultado estava lá, ó, tratamento convencional. O valor do P era o menor. Aqui e aqui não tem diferença. Para valores de P maiores do que 0,05 não existe diferença significativa. Tá ok, gente? Voltando aqui para os dados, voltei aqui para o meu também, para o meu exemplozinho do teste. O que vocês vão ter no dia é exatamente isso. Uma tabelinha onde que vocês irão executar as diversas análises estatísticas que a gente aprendeu ao longo aí desse semestre. Aí, tá ok? Grande abraço para vocês. Acessem o vídeo e podem revisar quantas vezes quiserem. E no dia do teste vai ser exatamente como está aí. Tá ok? Abraços, valeu, tchau, tchau.